Letícia? Eu, hein? Apareceu aqui que Letícia não tem acesso à internet. A dela, né? Ah, é? Não, mas eu estou com a internet aqui na igreja. Então eu estava conversando com a minha esposa a respeito de algumas coisas que acontecem em outros ministérios, né? Pessoas que a gente conhece, pessoas até de fama, e de repente essas pessoas elas desviaram, cometeram erros graves. O que foi isso? A princípio, o Senhor proíbe que nós julguemos as pessoas, né? O Senhor disse, não julgueis para que não sejais julgados. A outra parte é quando a pessoa não é firmada em Deus. Isso é perigoso. Eu estava conversando isso hoje à tarde com a minha esposa. A pessoa firmada na igreja, a pessoa que é firmada na igreja, boa noite. Olá, minha jovem. Tá nos trinques, hein? O Hélio está cheio de ciúme. Então, o que acontece? Existe aquela pessoa firmada na igreja. A pessoa firmada na igreja, ela não está convertida. Ela é firmada na igreja. Ela não é firmada em Deus. Ela pode até conhecer a Bíblia, como a palavra de Deus fala dos escribas. O que é o escriba? Escribas são pessoas que estudam letras, estudam vários livros, várias leis, mas elas não se convertem, porque o temor não vem. Mas por que não vem? Porque a palavra não entra nelas. Se a palavra não entrar, você não tem força para perdoar, você não tem força para se arrepender, você não tem força para tomar decisões, porque a palavra não entrou em você. Eu, por exemplo, eu bebia e fumava muito. Não era pouco não, eu era alcoólatra mesmo, fumante mesmo, daquele de catar guimba na rua para fazer minhola para fumar. Mas hoje eu não bebo, não fumo. Como que o senhor conseguiu isso, pastor? Através do que eu ouvi. Quando a palavra vai entrando em você, e você percebe que aquilo que você faz não está certo, aquilo começa a te incomodar. Você se sente incomodado. Você começa a dizer dentro de você, eu tenho que parar com isso, eu não aguento mais. Entendeu? Então, a palavra conseguiu entrar em você. E quando a palavra entra, quem é a palavra de Deus? É Jesus. Quando ele entra, ele bota para fora o que não presta. Entendeu? É onde fulano foi liberto do vício. Não. Jesus entrou em você e botou para fora aquele espírito que fazia você fumar, beber, xingar, mentir. Entendeu? Enquanto a palavra não entrar, você não muda, nem curado pode ser. Nós temos um caso aqui, que a pessoa só foi curada quando ouviu a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra entrou na pessoa. A pessoa já tinha passado na mão de vários médicos e a situação só piorava. Quando a palavra foi ouvida, que tem a palavra que é escutada, né? A palavra escutada você esquece. O pastor está falando de quê mesmo? Já era. Entendeu? É horrível. Porque a palavra não entrou em você, então você não consegue ser fiel em nada. Não vem aquele temor em você. Aqui em Marcos, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Marcos capítulo 5. Tudo certinho?
Você mesmo. Está feliz? Marcos capítulo 5. Acharam? No versículo 25. A palavra, quando não entra em você, você não respeita ninguém, você não tem temor de nada. E o negócio é nojento, sabe? Vamos lá. Versículo 25. Marcos 5, 25. Diz assim, E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Por que ela conseguiu ser curada? Porque ela ouviu. Ela não tinha ouvido. É errado, pastor, ir ao médico? Claro que não. Mas tem situações que o doutor não dá jeito. Essa aqui foi uma. Tem um outro caso aqui também, que a mulher andava encurvada. Qual era o problema dela? Não era para médico, era para Jesus. Ela tinha um espírito de enfermidade. Ela era prisioneira de Satanás há 18 anos. Entendeu? Outra coisa que eu estava falando aqui, isso foi hoje de manhã, é melhor ir lá com você. Vamos lá para Mateus 16. Aí você já espero que tenha entendido. Mateus 16. Ela só foi curada porque ela ouviu. Tem gente que não ouve. Você participa do culto e você não lembra um versículo que foi falado. Aí é complicado. Jesus não está dentro de você. Aí você corre perigo. O versículo 13, que às vezes a gente se acha tão sábio, tão inteligente, que não dá mais valor ao que é pregado. E é por aí que o demônio pega a pessoa. O versículo 13 diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí eu pergunto para você: que dizem seus amigos a meu respeito? Eu, pastor Mota. E o pastor diz que o seu ano 71. O que o senhor fala para não mentir, para o senhor mente. É isso que falam em mim? Vocês nunca viram eu expulsar um demônio? Já viram expulsar demônio? Quem já viu? Você já viu alguém ser curado aqui? Sim ou não? Tudo que eu falei aconteceu pela palavra de Deus? Então aí você não é mais inocente. Você corre um sério perigo. Tanto para quem ouve como para quem fala. Como o que eu posso falar do R.R. Soares? Eu nunca vi nada de errado nele. Eu nunca vi. O que eu posso falar do pastor Almir Moura? Nunca vi nada de errado nele. E Jesus queria saber o que o pessoal fala lá a meu respeito. E eles disseram, versículo 14: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Cada um tinha uma ideia.
E disse-lhes ele: E vós, que dizes que eu sou? E vocês, o que vocês acham que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro conhecia. Aí o Pedro: Não, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Que é onde eu estava explicando que às vezes você está discutindo com uma pessoa e achando que aquela pessoa está te humilhando, te xingando propositalmente. Não, tem um demônio na pessoa. A voz pode ser do teu primo, seu cunhado, seu irmão, sua irmã, sua mãe, mas quem está usando é o diabo. Mas como é que pode, pastor? É crente, é batizado nas águas, é selado com o Espírito Santo, mas pode estar sendo usado. É o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro confessou Jesus Cristo. Ele sabia que era Jesus. E olha o que Jesus falou. Versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Até tem outra mensagem dentro dessa aqui, mas não posso soltar essa agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus, eu também te conheço. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O Pedro aí, ó, agora eu sou o cara. Esse é o perigo, irmão. Quando ele deixou subir para a cabeça, foi o perigo. Olha o que aconteceu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha, não fala para ninguém que eu sou o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciões, e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, aí o Pedro, pulou na frente e começou a repreendê-lo, dizendo, começou a repreender Jesus. Que coisa, hein? Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse o que a Pedro? Para atrás de mim, Satanás. Olha aí, mas ele está falando com Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. A pessoa que não compreende as coisas que são de Deus, ela não consegue perdoar, ela não se arrepende. Aí você falou uma coisa que machucou muito a outra, ou você nunca teve coragem de voltar atrás e retirar aquelas palavras. É muito sério. Você não consegue perdoar, não consegue se arrepender. Para você, tanto fez como tanto faz, e conhece a verdade. Esse é o perigo. Eu me lembro de um homem, ele já morreu, esse homem.
ele disse assim para mim: pastor Mota, isso foi lá em Heliópolis, eu acredito que no final de tudo Satanás será salvo. Ele vai se arrepender. Irmão, coitado dele, né? Gente, Satanás pecou consciente. Ele tinha certeza do que ele queria quando ele pecou. Entendeu? Nós ainda vamos para o futuro, ele não. Ele pecou no passado, no presente e no futuro. Ele pecou no infinito, no último estágio, lá no céu, diante de Deus. Ele conhecia Deus, ele via Deus. Você já viu Deus? Por isso que o Senhor Jesus lançou para nós o perdão. Se você for fiel e me confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar, porque você não tem noção do que é pecado. O diabo não tinha noção. Esse é o perigo, esse é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Você sabe, tem certeza que está fazendo, é uma opção sua. Entendeu? É mais ou menos assim: eu estou sufocado, precisando de dinheiro urgente. Então eu invento uma história para cima do Hélito ou de outra pessoa, para tirar aquele dinheiro dali que eu preciso, mas dentro de mim eu sei que estou fazendo errado. Então é um pecado consciente. Aí as coisas começam a dar errado. É onde quanto mais você tem, é o que diz lá em Eclesiastes, acho que é Eclesiastes, o que amar o dinheiro nunca vai se fartar de dinheiro. Você pode ganhar 1 milhão por mês, você ganha pouco, porque você ama o dinheiro. Você acha que o dinheiro que vai tirar você do sufoco que você está, não é o dinheiro, é Deus. Quantos endinheirados que foram embora e o dinheiro não livrou eles? Entendeu? O que pode mudar a sua história é Deus. Mais ninguém. Ah, que se eu fosse formado nisso, eu ia ganhar X, você vê, irmão. Se ia viver a mesma coisa ou pior do que você vive. Porque falta Jesus, irmão. Sem mim, senão Nabucodonosor era imortal, os capitães, prefeitos, governadores, presidentes, lá de Daniel 6, não teriam morrido. E outros grandalhões que a gente sabe aí que foi embora, não teria morrido. Então você vê que o dinheiro não pode fazer nada por você, a não ser você pagar lá o feijão, o arroz, a conta da luz, mais nada. Você vê gente que não tem mais aonde botar dinheiro e não tem paz. Entendeu? Então, você pode estar discutindo com o diabo, pensando que está falando com gente. É sério isso. Lembra a situação do endemoniado gadareno? Que o diabo adora a Deus, tá? O diabo adora a Deus. O diabo pregou para Jesus, adorou a Jesus. Ele prega, adora. É desse jeito. Então nós precisamos urgentemente se voltar para Deus. Outra coisa muito séria que eu falei há uns 3 meses atrás, vim batendo, depois eu parei. Eu vejo as pessoas orarem
mas não pede a Deus o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo é que completa você. A pessoa que não tem o Espírito Santo não tem compromisso com Deus. São pessoas que entram em depressão com facilidade. Pessoas que ficam sufocadas do nada. Pessoas que às vezes não conseguem dormir, perdem o apetite. Tudo é falta do Espírito Santo. Quando você vai expulsar um demônio, no nome de Jesus ele tem que sair. E ele sai, mas quando ele percebe que você não tem o Espírito Santo, dá trabalho. É igual o policial sem a arma, sem farda, dá voz de prisão a uma pessoa. O cara vai rir dele. Entendeu isso? O Espírito Santo é poder de Deus, é virtude. Por isso que o Senhor falou: estes sinais seguirão se crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, é o batismo com o Espírito Santo. Pegarão nas serpentes, são demônios que você pode expulsar. Às vezes você tem um parente dentro de casa que está gritando lá, está quebrando tudo, e você está pensando que é o parente, vai ter um demônio no corpo dele. Eu não vou aqui falar nome, não estou falando nome. Mas hoje eu soube um caso de uma criança que pegou uma faca e ia se matar a criança. A mãe, quando viu, a mãe entrou em desespero, chorando. E tomou a faca e foi orar a Deus. Você mesmo, né? Teve seu sobrinho que ficou uma semana, né? Uma semana enforcado dentro de casa, todo o pessoal procurando, em delegacia, microtério, e não achava. Até que a tia disse: eu vou dar uma olhada na casa dele. Quando entrou, o cara estava pendurado lá, em decomposição. Quem enforcou ele? Fala para mim. Teve um que se enforcou em Tinguá, só que Deus tocou lá o coração da família, a família veio para o quintal, pegou ele, enforcado. Aí agarraram nas pernas, levantaram ele um pouquinho, né, para o laço afrouxar e tiraram ele. Passou uns meses, a filha mais velha cresceu um pouquinho e ia se enforcando também. Aí trouxeram aqui para eu orar. Então, às vezes você pensa que você está falando com a pessoa, você está falando com o diabo. Por isso que lá no livro de Efésios 6:10, diz que a nossa luta não é contra a carne, e Jesus falou isso aqui, que não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu, olha aí. Talvez você está lutando contra o espírito imundo, Deus é espírito bom, e pensando que a decisão que a pessoa tomou, a pessoa dá um pânico dentro de casa, joga prato para cima, chuta a televisão, e você acha que é safadeza da pessoa, e não é, a pessoa está manifestada. Aí cadê a sua autoridade para expulsar aquele demônio? A irmã estava me contando um caso que a mãe botou veneno para o gato, para o rato, o cachorro do filho comeu, morreu. O filho deu uma coça na mãe. Aí a mãe foi para o hospital, ficou internada, morreu.
Isso é perigoso. E quantos filhos estão assim dentro de casa? A pessoa que chegar em casa e contar a tua mãe, ó, quem fez isso? Fulano. E aí? É sério. A outra, uma garotinha de 9 anos, chegou para a avó, ele todo dia vem aqui e manda eu matar a senhora. Mas, vó, eu te amo, não vou fazer isso. Que isso, menina? É, vó, toda noite ele vem aqui. Aí a mulher estava escutando o meu programa, me ligou, me contou a história, disse, irmã, pega essa menina, vai lá para a igreja, assim que terminar o programa aqui, que eu quero orar essa menina. Sim, senhor, pastor. Ele pegou a menina e trouxe aqui. Botei a mão na menina, e aí? Só acha que é só vir à igreja e tal, sentou. Tem gente que nem ouve a palavra, irmão. Você está aqui pregando, só está no mau bate-papo. É brincando com criança, o pastor está pregando. Só está manifestado, irmão. Complicado. Aí o demônio manifesta, comete lá o troço, pronto. Ontem vi o caso de um homem que é pedreiro, coitado. Foi usado ele, mas a justiça não vai entender isso não, irmão. Bateu na mulher de marreta. A irmã dela disse que só conheceu ela pelos pés, que a cara não conseguia mais. E ela não sabia que esse homem podia fazer isso. Tinha um demônio que usou ele. Só quando ele for liberto que ele vai ficar horrorizado. Eu fiz isso. Eu tinha um homem na minha reunião que quando eu comecei a pegar testemunho para levar para o Canal 9, a CNT, pela Igreja da Graça, perguntei para ele, o que Jesus fez na sua vida? Ele disse, pastor, me libertou de comer defunto. Eu falei, que isso, rapaz? É, pastor, eu comia defunto 7 dias. Aí eu, mas como é que é isso? Me explica isso. Isso foi no ano de 94. Me explica isso. Você cozinhava, fritava, como é que é o negócio? Ele disse, não, pastor, eu comia cru. E só servia de 7 dias. Ele ia no cemitério, ia lá, olhava lá a data, e defunto caiu de gaveta. Aí ele conseguia abrir a gaveta, puxava o caixão, abria, rasgava a roupa do cadáver, abria a barriga e comia as vísceras. Quantas vezes assisti em reunião aqui, eu ficava bem distante do povo para não sentir o cheiro de carne podre. E foi liberto ali na minha reunião. Então, às vezes você está bombando, está brigando, está lutando, está quase matando, ou você está se acabando e a coisa é espiritual, é um demônio. A voz é daquele filho, a voz é do marido, a voz é da esposa, a voz é da filha, mas é o demônio que está falando. Então, em poucos minutos que Jesus acabou de falar com Pedro, Pedro já estava manifestado. Quem estava usando ele era Satanás. Por isso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Quando você não compreende as coisas de Deus, você... Gente, Jesus falou, você tem ideia quem é o pai da mentira? Quando você mente, você está dizendo que você é filho de quem? Da verdade? E aí, irmão? Gente, isso é grave. Por isso que as coisas não dão certo. Aí sabe o que vai dizer? Eu fui lá naquela igreja, aquela igreja é mentirosa. Não, é que você está numa situação que Deus não pode responder, irmão. Quando você trava um pecado, Isaías 59. Deus não vai te lançar no inferno
Nem no inferno, é no lago que arde com enxofre, porque o inferno é um demônio, tá? O inferno não é um lugar, não, é um demônio. Por causa do pecado. Mas ele também não pode fazer nada por você, até você se arrepender. Entendeu? Deus não é assim, isso aqui pecou, joga lá. Não, não é assim não, irmão. Você está vivendo, está respirando, e Deus está esperando a sua confissão. Você confessou, quebrou a algema, acabou. O diabo na mesma hora, tira a mão, que agora você é santo. Acabou. O que é de Deus, o maligno não toca. O Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor, Isaías 59. Acharam? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Agora veja bem, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, irmão, está vendo? E os vossos pecados, o que faz? Encobre-se o rosto de vós, para que vos não... Deus até quer fazer, mas o pecado está mandando. O pecado manda em Deus? Não, ele separa você de Deus. É isso. E às vezes você sabe que é pecado. Esse aqui é o grande perigo. Você tem que mudar, você tem que vencer isso. Pedir a Deus todas as suas orações: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Uma hora ele te batiza, porque Jesus, ele não batiza com o Espírito Santo só na igreja, não. Você pode estar em casa, no carro, no banheiro, e Deus batizar você. Se Deus mandasse eu escolher, dizer: Jesus, me batiza na igreja. Mas eu não pedi isso a ele, mas fui batizado na igreja. Já uma menina, uma filha que eu criei, né, eu tenho como minha filha mesmo, a Rosana, foi batizada com 6 anos de idade dentro de casa. Eu estava orando e daqui a pouco ela com as mãozinhas assim, ela tinha 6 anos, da idade da Letícia. Falei, essa menina zombeteira. Quando eu ia brigar com ela, ih, rapaz, é o Espírito Santo. E se eu não tenho o Espírito Santo, eu ia fazer bobagem. Eu ia brigar com o Espírito Santo, olha só. Entendeu? Mas o Pai me revelou, sou eu. E está até hoje. Hoje ela é pastora da Igreja da Graça, Rosana Amorim, minha filha. Batizada com 6 anos de idade. Gente, escuta o que eu estou te falando. Você sabe essa tristeza que às vezes você tem? É falta do Espírito Santo. Acredita em mim. Começa a pedir isso a Deus, irmão. Começa hoje. Eu, quando tive essa certeza, eu não tive mais sossego. Fiquei igual a Eliseu. Quando Elias falou: olha, se você me ver quando eu for tomado, vai acontecer, senão não vai acontecer. Fiquei igual a Eliseu. Eu queria o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Hoje não, só peço a Deus: Senhor, me renova. E o Espírito Santo não é para apresentação de igreja. O Espírito Santo é como se fosse o seu colete de aço. É o que te protege, te fortalece, que o demônio não quer conversa com você. O Espírito Santo é que te dá temor. É o que faz você ser humilde. É o que faz você ser paciente.
é o que faz você amar as coisas de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Você não consegue mais ficar com aquilo que não é seu. É diferente. Aconteceu uma coisa comigo essa semana, deixa eu ver se eu lembro o que foi. Eu falei assim, as pessoas vão dizer que eu estou maluco, mas eu não estou maluco. Foi uma coisa que aconteceu. Eu falei, não, está amarrado. Uma coisa boba. Eu não sei se eu peguei, se me deram. Eu estou dando aqui um exemplo, que eu não estou lembrando agora. E eu rejeitei aquilo porque não era meu. Uma coisa simples, coisa de menos de R$1, não sei. Falei, não posso, isso não é meu. Fosse 1 milhão, 10 milhões, o que adianta? Você pega aí 10 bilhões, é dinheiro que não acaba mais. E depois você vai arder lá no lago que arde por fogo e enxofre. Lá você não vai levar dinheiro e também não sai mais de lá. Vale a pena. Vale a pena sim, eu prospero porque eu dizimo. Eu devolvo o dízimo do Senhor, por isso eu prospero. E não é só o dízimo. O Senhor perguntou, roubará o homem a Deus? Alguém lembra a resposta? Todavia vós me roubais. Aí o homem perguntou, mas em que te roubamos? Aí o que ele falou? Aí a pessoa dizima, cadê a oferta? O dízimo é como o caroço do abacate, é como a semente da uva. Se você comer a semente da uva, vai acabar. Você não vai encontrar mais parreira de uva em lugar nenhum. Uma coisa que vocês não prestaram atenção, e eu sou muito detalhista, né? E eu prestei atenção e falei com minha esposa, você já viu uma coisa? Ela disse o quê? Você não acha mais caroço com limão? Alguém aí usa limão? Você acha caroço com limão? Mas tinha. Eu sou detalhista, irmão. O que acontece isso? Você podia, né, lá em Miguel Pereira, lá dá para plantar. Mas vai plantar como se você não tem semente? Entendeu? Quer dizer, limita, obriga você a comprar, você não tem mais. Entendeu? Daqui a pouco dá um jeitinho, não existe manga mais com caroço. Aí. Entendeu, gente? Tudo é uma estratégia. Quer dizer, se o caroço do limão fosse o dízimo, um dia falta o limão, porque não planta. Deu para você entender? Isso é sério, quando você começa a negar o que é de Deus, começa a te faltar. Você só tem direito a colher o que você plantou. Se não plantou, você não vai colher nada, irmão. E dízimo não é, você devolve o dízimo, o pastor tira o dinheiro do envelope, amassa, joga ali, o dia que o caminhão do lixo passar, não é assim não, irmão. Isso é muito sério. Isso tem que ser levado a Deus, irmão, no monte. Eu prefiro no monte. Ah, subiu o monte para quê? Ô preguiçoso, cala a tua boca, que até Jesus subia no monte. Você tem preguiça, o problema é seu. Mas não critica as pessoas. Você não consegue fazer, não critica quem faz, né? É igual o jejum. Tem gente que não aguenta, irmão. A fazer o jejum custou.
porque você tem o que comer, você não consegue fazer jejum. E o jejum é bom mesmo quando você tem o que comer. Aí você mostra que realmente a sua carne não manda em você. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele não ficou 40 dias e 40 noites bebendo água, não está isso na Bíblia não, irmão. Antigamente, quando uma pessoa ia tirar sangue, a orientação do médico é não come nada e não bebe nada. Talvez vocês não lembram disso, porque o evangelho de hoje está muito moderno, né? Complicado. E nós precisamos fazer isso. Às vezes a sua carne diz, hoje eu não vou para a igreja. Você pensa que é opinião sua. Não, é o diabo. Eu já fiz muito isso. Eu não vou para a igreja. Vou amanhã. Aí você passa a semana toda incomodada ou incomodado. Está faltando uma coisa. Não adianta você vir em quarta, não adianta você vir em quinta, não adianta você vir em sexta. Acontece isso com você? Falando para você. Sabe o que acontece? O nosso espírito, isso é sério. A única comida dele é a palavra de Deus. Não é a Bíblia lida. Se fosse ler a Bíblia, não precisava igreja. Cada um comprava uma Bíblia e ficava em casa. Mas não é assim. Até Jesus ia para a igreja. A igreja ela é conhecida como congregação, assembleia, que é ajuntamento para buscar um único Deus. Entendeu? É assim que funciona. Mas voltamos à pergunta de Jesus. Aqui você já entendeu, né? O Isaías 59, que a iniquidade te separa de Deus, o pecado te separa de Deus. Deus quer até te ver, mas não consegue. Ele é Deus. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Fala para mim. Não tem. Mas por que ele perguntava por Adão no Éden? Adão, onde tu estás? Deus não conseguia ver Adão. Sabe por quê? O pecado escondeu ele. E quem fez essa maldade? O diabo. Quando você encontra alguém diz, esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. Tem gente que é tão mentiroso que diz assim, eu não dizimo aqui nem pé, eu dizimo em tal lugar, vai lá para você ver se dizima. Mentira. E vai outra coisa que eu vou te falar, hein? O Jonas, quando andava em pecado, escuta isso com bastante carinho, pode ser sua melhor amiga ou seu melhor amigo. O Jonas, quando andava em pecado, quando ele entrou no navio em desobediência a Deus, o que é que aconteceu com o navio e com os marinheiros? Entendeu, Hélio? Quando você tem uma pessoa, às vezes até você fala, fulano, você é cristão, você diz que é batizado, você está fazendo uma coisa de Deus certo, irmão, sai fora, vai te dar prejuízo. Exatamente. É coisa séria. Eu quando vejo isso, eu saio daqui porque tenho nada a ver com isso, Jesus. Saiu logo fora. Mas você levar o burro até o rio, você consegue. Agora fazer ele beber água é que é o problema. Entendeu? Continua obedecendo a Deus que você vai se dar bem. Para fechar com chave de ouro, o que é um profeta? Porta-voz de Deus. Um pregador do Evangelho
é um profeta. Ele é porta-voz de Deus. E o Josafá deu um conselho. Quem era o rei? Era Josafá ou Jaaziel? Quem era o rei? Josafá ou Jaaziel? Quem era o rei? Josafá, muito bem. Mas olha o que aconteceu. Vamos lá para 2 Crônicas 20, para fechar com chave de ouro. Irmão, está tudo escrito, é verdade. O Espírito Santo confirma dentro de nós. Quanto à obediência, ninguém é obrigado, é uma opção, irmão. Obedecer ou ficar debaixo de sofrimento. Deus está interessado em levar alguém para o inferno? Não, irmão. O 1 Timóteo capítulo 2 está escrito: é a vontade de Deus que todos os homens se salvem. Mas ele é estuprador, ele é não sei o que. É a vontade de Deus, todos que eu entendo, é todos, não sobra nada, irmão. Agora, é preciso saber se é a vontade de todos ser salvo. Entendeu isso? No 2 Crônicas 20, o Josafá deu esse conselho aqui, ó. Que às vezes, irmão, o pastor não se veste muito bem. O pastor não tem um sapato de 500 reais, 1.000 reais. O pastor não fala aqueles português, né? Então ele não é pastor. Aí a pessoa vai atrás do poliglota e tal, chega lá, a vida não resolve. Nem o telefone do pastor a pessoa tem para pedir um socorro de oração no momento difícil. Esse é pastor. É complicado. Igual o sábio, mas era pobre, de Eclesiastes 9,14. A cidade foi cercada por um rei, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém prosperava, nada dava certo. Mas ninguém lembrava daquele pobre sábio, porque ele era pobre. E foi ele que livrou a cidade. Entendeu? Então Josafá, no 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito assim, ó: e pela manhã cedo se levantar e sair ao deserto de Tecoa. Tá certo, professora? Tecoa? No rio, não. Do deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá. Quem mais? E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, porque o Jaaziel tinha falado com ele: ô Josafá, essa batalha não é mais sua não, agora é de Deus. Aí ele, sim, ele creu, e ele venceu a batalha. Entendeu? Às vezes o profeta dá um aviso para você que vai te salvar. Desce. Sei lá, igrejinha fuleira, não tem nem ar-condicionado. Tá bom. Complicado, né? Mas tem o poder de Deus, tem muito testemunho. Glória a Deus. É assim que funciona. E Deus vai te abençoar, acredite nisso. Tá? Continua sendo fiel, obediente, temente a Deus.
e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É assim que funciona. E glória a Deus por isso. Amém? Olha, nós vamos orar. Vem aqui para frente para orar comigo. Se alguém trouxe do Senhor oferta, dízimo, fica à vontade em nome de Jesus. Se não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito, assim, igual Cristina. Trocou as pernas ali, mas não caiu. E glória a Deus. Né, minha jovem? Né, meu jovem? E glória a Deus. Sueli, está feliz? Graças a Deus, né, filho? Desse jeito. Amém. Né, reverendo? E glória a Deus. Vem para cá, pessoal. Vem para cá. Gente, presta atenção que eu vou falar para vocês. O sangue, olha aqui para mim e presta atenção. Vocês sabiam que o sangue é vida? Quando uma pessoa morre, você vai lá procurar sangue, não tem. O sangue é vida. Por isso, acho que é em Coríntios, proíbe que você coma sangue. Galinha a molho pardo, chouriço, não entra não, porque é pecado. É sangue. Você está comendo a vida do animal. Você está botando aquela vida do porco, da galinha, tudo dentro de você. Isso não é bom. Tá? E o sangue de Jesus, ele é vida. Então ele disse assim, ó: o que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, essa pessoa não tem vida. Isso é sério. Até no livro de Mateus 8, acho que é Mateus 8, quando o Senhor está falando, desde que os mortos enterrem seus mortos, é isso, são pessoas sem vida de Deus, enterrando pessoas sem a vida também humana, tem morto enterrando morto. Por isso, eu convido as pessoas que não tomam ceia, se você é de Jesus, qual o pecado que você tem? E às vezes diz, não, é que eu moro junto com fulano, eu não tomo ceia. Irmão, a Bíblia diz que não há um justo sequer, então ninguém pode tomar ceia. E aí? Aquele que disser que não tem pecado, está chamando Jesus de mentiroso. Então você não pode tomar ceia. Então as pessoas que pensam assim, que aprenderam assim, eles estão vivendo uma doutrina. Eles estão fracos. Por isso a Bíblia diz que há muitos fracos e alguns que até dormem. Por falta de quê? Da ceia. Você não tem ideia da gravidade que é isso. Ah, pastor, comigo não aconteceu nada. A misericórdia de Deus, a não ser que você acredite em outra coisa. Não, pastor, eu acendo vela, eu faço lá um defumador, eu ainda não quero saber de Deus. Aí você... Quando a Bíblia diz, julgue-se a si mesmo, é você parar e pensar, é Deus que é o seu Deus mesmo ou você tem outros deuses? Como está no livro o Salmo 115, Êxodo 20, que fala para você não crer em imagem, escultura. A Bíblia diz que isso provoca ódio em Deus, sabia disso? Aborrece Deus. Se foi Deus que te criou, como é que você está crendo em outra coisa, irmão?
E aí? Não, eu acredito em João. Irmão, João já morreu. Se morto fizesse milagre, não existia cemitério. Que o cabra morria, o que ele ia fazer? É suicidar, irmão. Entendeu? Não existia cemitério. Você nem ia ouvir falar esse nome. E o cara morria, então volta aí. Cuidado com os negócios. Entendeu? Então, a pessoa que diz, eu creio em Deus, sou de Deus, e não toma ceia, ela está perdida. Eu falo isso porque eu vejo isso aqui no livro de Deus. Amém? Isso é grave, irmão. E quando nós tomamos a ceia, antes de tomar a ceia, o que nós fazemos? Primeiro nós perdoamos. Se você lembra que alguém pecou contra você, perdoa essa pessoa. Para perdoar é tirar a culpa. Não é perdoar e... Aí, o safado aí, ó. Você não perdoa ninguém. E você continua sem perdão. Você corre com risco danado. E o Senhor fala em Provérbios 29 que a pessoa que muitas das vezes é repreendida e decide não obedecer, ela vai ser quebrantada, de repente não tem cura. Não adianta orar, amarrar demônio, porque não vai ter jeito. Entendeu isso? Foi avisado muitas vezes. Aí já é abuso. Então ele diz, olha, Provérbios 29 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O que é a cerviz? A parte de trás do pescoço. A pessoa não se curva a Deus. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. É muito grave isso. Entendeu? Então, qual o pecado? O único pecado que você pode cometer é não aceitar Jesus Cristo. Aí você está enrolado. Quem crê e for batizado, quem não crê, você não matou ninguém, não roubou ninguém, você está enrolado. Entendeu? E eu não posso ficar sem a ceia do Senhor, porque você fica fraco. Vem uma pneumonia, te pega. Você está fraco. Vem lá um troço, te pega. Está fraco. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas e o coração puro, não é vaidoso, não é vaidoso, e sabe amar os que têm mãos limpas, os que têm mãos limpas e o coração puro, não é vaidoso, não é vaidoso, e sabe amar. Querido Deus, aí está um povo que teme ao Senhor, que respeita o Senhor. Aí está um povo que se entregou ao Senhor, Pai. E neste momento de prece, nós perdoamos a todos que pecaram contra nós.
Isso não são palavras da boca para fora, Pai. Estão perdoados mesmo. E nós proibimos o diabo de pôr a mão numa pessoa dessa, porque elas estão perdoadas. E também nós te pedimos perdão se alguma coisa não fomos fiel, Pai. Se alguma coisa nós te entristecemos. Perdoa, Pai, todo pecado. E agora nós unimos aqui a nossa fé diante do Espírito Santo, com todo esse povo que ora comigo, e exigimos a saída de Satanás, em nome de Jesus. E vocês falam assim com fé: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu exijo que o diabo saia da minha família, saia da minha casa, da minha prosperidade, da minha saúde, da minha vida sentimental, em nome de Jesus, e não volta mais. Pai, eu declaro esse povo curado. Eu declaro esse povo liberto. E agora, Senhor, alguns que não tomaram ceia, eu venho apresentar o pão ao Senhor e pedir que o Senhor transforma na tua carne, no teu corpo. Como também, Pai, eu peço para o Senhor transformar o cálice no teu sangue, para que todo aquele que comer da tua carne e beber do teu sangue, esse tenha a vida do Senhor nele ou nela. Por isso eu autorizo: coma do pão primeiro, em seguida você beba do cálice. E Pai, transforma o líquido que está naquele recipiente no teu sangue, onde corações serão mergulhados, como eu mergulhei o meu hoje de manhã. E o que a pessoa pediu que venha acontecer no nome de Jesus. E recebe, Senhor, os dízimos, as ofertas trazidas da sua casa. E lembra da promessa, como o Senhor diz: os que me honram, eu honrarei. Agora, Pai, cobre esse povo com teu manto de justiça. Depois que eles lavarem ali o coração, leve paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. Amém? Graças a Deus. Vão na paz de Jesus. E vocês que oraram aí comigo também, tá? A Jurema, a Dalva Ramos, o Luiz Carvalho. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.